Paz do Senhor, igreja amada, povo lindo, que bom estar aqui com você. Mais uma quarta da bênção para a honra e glória do Senhor, cumprindo o ID, né? Sejam bem-vindos ao meu canal, seja bem-vinda para você que é novo por aqui, que você seja edificado. E para você que já me acompanha, glórias a Deus pela sua presença. Amém? Quero começar orando, né? E pedindo para Deus, para o Espírito Santo, conduzir este momento, né? Que Ele use a minha vida, não é sobre mim, é sobre o Senhor, nosso único Deus e Salvador. Amém? Hoje tá um pouco barulhento, mas vamos seguir, tá bom? Vamos seguir. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus justo, Deus fiel, Deus maravilhoso. Pai, se faça presente neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Conduz essa palavra, conduz essa quarta da bênção. Usa minha vida, minha boca, me dê sabedoria e discernimento, Pai, para que eu possa entregar aquilo que não que as pessoas querem ouvir, mas o que elas precisam ouvir, Pai. Prepare os corações, os ouvidos, para que o seu povo receba, Senhor, a sua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, o Senhor ele tem falado muito comigo, né, a respeito da presença. Hoje o tema focal é a presença, tá? A quarta da bênção, igreja, exatamente porque o povo busca muito e o Senhor ele quer nos abençoar, né? E como ser abençoado? Só existe um Deus que pode abençoar. E como podemos receber as bênçãos se não temos a presença, se não sabemos estar na presença? Quantas pessoas hoje estão enganadas, achando que está na presença do Senhor, achando que tem a presença, só que não tem. E por isso que a vida não muda, por isso que não tem transformação, por isso que as bênçãos não são derramadas. Então hoje o Espírito Santo, ele quer abrir os seus olhos espirituais para você ter o discernimento de saber se você está na presença de Deus. Se você tem buscado de maneira correta, né? Se o Senhor está presente na sua vida, tá? Então é sobre isso hoje, a presença do Senhor. E quando se tem a presença de Deus, Cristo Jesus, Espírito Santo, maravilhas acontecem. As bênçãos são derramadas e não sou eu quem estou falando, é a palavra, é o próprio Deus quem diz isso, né? Então hoje eu quero meditar em um único versículo, tá? E deixar o Espírito Santo conduzir, amém? Abram a sua Bíblia em 2 Samuel 6, 11 e 12, tá? 2 Samuel 6, 11 e 12. Vamos lá. A Arca da Aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa levou para a cidade de Davi, tá? Vamos até aqui, ok? Onde nós vamos focar aqui? Eu não vou contar toda a história, não vou ler um monte hoje, tá?
quero falar coisas que o Senhor, né, que o Espírito Santo colocou aqui ao meu coração e tem falado comigo e o que eu tenho visto muito também, tá? Obed-edom, igreja, não era um israelita, tá? Obed-edom, ele é conhecido como um geteu, vivia ali nas redondezas da Filístia, inclusive um povo inimigo, né, dos israelitas. Mas Obed-edom ficou sabendo das maravilhas do nosso Deus, né? Um Deus que vence batalhas e ele acabou se entregando ao Senhor, né? Quis ser fiel a Deus. E Davi aceitou, né? Davi aceitou, ele se mudou para lá, enfim, foi fazer parte do povo, tá? Então, naquela época, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Tanto que nas batalhas, nas guerras, né, que tinham a Arca da Aliança ia na frente, representando Deus ali na frente, conduzindo, né, para levar o povo à vitória, certo? Hoje, com o Espírito Santo, né, é um pouquinho diferente, né, mas naquela época a Arca da Aliança representava a presença de Deus, tá? E o que aconteceu? Davi quis levar a Arca da Aliança para onde ele estava, né? E só que algo assim forte. Não, para carregar a Arca da Aliança, eles já sabiam a maneira correta para ser reverente, né? Estão carregando ali o que simboliza a presença de Deus. Então tinha que ser temente, fazer direito, né? E não obedeceram o que tinha que ser feito, da maneira que tinha que carregar a arca, né? E causou até morte. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Porque não obedeceram, ok? Então a arca acabou sendo levada para a casa de Obed-edom, tá? E o que aconteceu? A arca ficou ali 3 meses. Nesses 3 meses, a família de Obed-edom foi tremendamente abençoada. Tremendamente abençoada. Ali, esposa ficou grávida, né? Prosperou, né? A família, ela prosperou de maneira física, espiritual e material. Física porque a esposa gerou filhos, né? Gado se multiplicou e eles também foram abençoados de maneira espiritual ali com a presença do Senhor. Eles se entregaram, oraram, verdadeiramente fizeram jus à presença de Deus. Entendeu? Então, Obed-edom, que era uma pessoa, aquela pessoa assim, anônima, inclusive ali, sabe aquela pessoa que passa batido? O nome de Obed-edom foi soprado como uma família abençoada. Chegou ao rei Davi, o quanto aquela família estava sendo próspera. Entendeu? Então, o que isso significa? Que aonde tem verdadeiramente a presença de Deus, né? Cristo Jesus, o Espírito Santo, bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas, né? Então, o que me chama a atenção é que o Senhor, ele nem escolheu, né, uma família ali israelita. Deus, igreja, ele gosta de confundir. Ele escolhe aquele que ninguém dá nada. Ele escolhe o improvável. Ele escolhe aquele que ninguém acredita. Eu sou uma improvável para estar aqui pregando a palavra, né? Então, esse é o nosso Deus, ele confunde. Ele confunde mesmo. Então, poderia ter escolhido N pessoas, mas ele escolheu, né, um geteu, entendeu? Para abençoar. Por quê?
escolheu um homem temente a Deus, independente de ser israelita ou não, um homem temente a Deus. Amém, igreja? Né? Um homem que tem reverência, que tem respeito. E foi abençoado. Ele foi abençoado, né? Prosperou ali, enfim. E sabe o que aconteceu? Quando, né, a arca seguiu o seu caminho, né, para o templo e tudo, Obed-edom deixou sua casa e seguiu a arca. Ele não suportou ali ficar sem a presença de Deus. Ele viu que a presença de Deus é mais importante do que todas as riquezas. A presença de Deus tem paz, entendeu? Então ele se tornou até um levita, mas ele começou sendo guarda da Arca da Aliança ali no templo. Vocês entenderam que a presença de Deus, quando a gente deixa verdadeiramente, quando a gente sente, quando a gente está ali verdadeiramente com a presença de Deus, a gente nos permite ser transformados? Isso passa, né? A presença de Deus, o nosso Senhor, ele passa a ser prioridade na nossa vida. Deus precisa ser prioridade da nossa vida. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E foi o que Obed-edom fez. Priorizou. Deus conhece o coração. Deus conhece o coração, tá? E o que eu quero trazer para vocês hoje? Uma reflexão muito forte, sabe? Deus, ele não deixa ninguém enganado. Ninguém, tá? E o que eu quero te dizer? Muitas vezes nós confundimos a presença do Senhor, né? Como, por exemplo, uma pessoa, né, que está ali na igreja, se envolvendo com a obra da igreja, com festividades da igreja, até mesmo tendo um cargo na igreja. A pessoa se envolve tanto, se envolve, tá ali fazendo. Calma, isso não significa ter a presença de Deus. Você está fazendo a obra, né? A fé sem obra é morta. É necessário, sim. Só que nós não podemos confundir ter intimidade com Deus, estar na presença de Deus, se relacionar com Deus, com fazer a obra, com ter um cargo, com a religiosidade. A religiosidade cega. O diabo cega, só que a religiosidade também cega. Tem gente aqui pensando que está na presença de Deus, porque vai à igreja aos domingos e tá tudo bem. Faço uma campanha ali, faço uma coisa ali, não obedece a palavra, está no pecado e acha que está na presença do Senhor? Igreja, não tô falando que a gente é perfeito e que a gente não peca. Só que por isso que a vida não muda. Por isso que pessoas não são libertas. Por isso que portas não são abertas. Nós precisamos nos relacionar com Deus, obedecer a palavra dele. Entende? Tem gente que tá no pecado e tá falando que tá na presença de Deus. Cuidado! Ou tem gente que tá tão sobrecarregado com a obra que não consegue nem se relacionar com Deus. Isso não é estar na presença de Deus, você tá servindo. Tem gente que confunde caridade, o servir, com ter intimidade com Deus, com se relacionar com Deus. Gente, é diferente. É diferente. Nós precisamos priorizar
nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos priorizar a leitura da palavra, meditar na palavra. Nós precisamos priorizar a nossa intimidade, a nossa comunhão, o ouvir a voz de Deus, o obedecer a voz de Deus, porque não adianta eu ouvir a voz de Deus e não seguir o que Ele está me falando. Entendeu? Que tem pessoas que estão retendo bênçãos. Aliás, eu vou falar mais. Tem pessoas perdendo bênçãos porque pensa que está na presença, mas não está. O corpo está, o coração não mais. Isso não sou eu que estou dizendo. O corpo está, a mente não mais. Esfriou o amor. Esfriou o amor. Por isso que está se perdendo. Muito cuidado com a religiosidade. Religiosidade não salva. Não salva. Eu não estou aqui falando de religião A, B, C, D, não. Eu estou falando que precisamos priorizar ao Senhor. Que precisamos priorizar ter a presença de Deus. Entende? Temer ao nosso Senhor. Gente, tem muita gente que teme ao diabo, que teme a macumba, que teme o homem, sendo que deveria temer a Deus. Deveria temer o poder de Deus. É Ele quem dá e quem tira a vida. É Ele quem cura. É Ele quem permite doença. É Ele que permite o inimigo tocar. O diabo não tem poder para nada, absolutamente nada. Até o que ele vai fazer, ele pergunta para o Senhor: me autoriza? Posso tocar ali? Posso fazer isso? Agora, lógico que a pessoa já se afastou da presença de Deus. O diabo, ele nem pede, ele já entra. Ele já entra e faz a bagunça. Ele não pede nem permissão se a pessoa já está dando liberdade para ele agir. Entendeu? Então, hoje, a quarta da bênção é a bênção da presença de Deus. Não é, igreja, o seu cargo. Não é você se lotar de coisas, de afazeres na igreja, se voluntariar na igreja, que vai garantir a presença do Senhor, que vai garantir que as bênçãos sejam derramadas. Entendeu? Lógico que precisa, não estou falando que a gente não tem que fazer isso. Temos sim, a fé sem obra é morta, precisamos cumprir o nosso ID, o nosso propósito. Tá? Servir ao reino, semear no reino, ser generoso com o próximo, fazer caridade. Mas se eu fizer tudo isso e não tiver na presença de Deus, ou eu ignorar, eu não dar prioridade para a presença, de estar na presença do Senhor, a pessoa vai se perder. A pessoa vai se perder. Entendeu, igreja? O perigo. Então, que a gente venha ter discernimento sobre o que a gente está fazendo. Estar na presença do Senhor, precisamos sim, vamos ali, cultuar a Deus, orar, estar em comunhão com a igreja, é necessário. Só que isso não é o suficiente, eu preciso ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Eu preciso dar liberdade para Deus trabalhar na minha vida. E como que eu faço isso, pastora Camila? Igreja, é no secreto com o Senhor, ali meditando na palavra. Você e o Espírito Santo. É aquela oração ousada, sabe? Senhor, trabalha na minha vida. Cumpre o seu propósito na minha vida, me direciona, me ajuda a ouvir a sua voz. É isso, é isso.
É isso. O Senhor, é Ele que nos direciona até na igreja que a gente precisa estar. É Ele que nos direciona qual é a porta que a gente deve entrar. É Ele que nos direciona no nosso casamento. Entendeu? Então vamos, igreja, ter consciência se estamos ou não, se você está ou não verdadeiramente na presença do Senhor. Às vezes Deus está aí, ó, o Espírito Santo está aí batendo na porta e você está tão ocupado até com as coisas da igreja, ou está tão ocupado dando prioridade para outras coisas fúteis, né? Ou para o trabalho, ou o relacionamento doentio virou prioridade, que você nem vê, nem percebe Deus querendo te alertar de algo, querendo te direcionar, entendeu? É preciso parar para ouvir a voz de Deus, para ouvir o direcionamento dele. É preciso parar para ser tratado, entendeu? É preciso querer ser tratado. Amém, igreja? Uma palavra forte hoje de despertamento. Tem pessoas retendo e perdendo bênçãos, cegas espiritualmente, porque acha que está na presença de Deus, mas está no lamaçal do pecado. Ou está tão ocupado que não já nem sabe mais o que é ter a presença de Deus. Já perdeu o amor, esqueceu do Senhor. Misericórdia, igreja, vamos se voltar para a presença. Deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Não tem coisa melhor do que a presença do Senhor nos conduzindo, nos consolando, nos acolhendo. Vamos se voltar para Ele. Não deixa o inimigo te cegar, não deixa a religiosidade te cegar, não deixa o homem te cegar. Se volte para o Senhor, se volte para o Senhor. Que bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. É a palavra que diz, é a palavra que diz. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra, tá? Sigam o meu canal, apertem o sininho para você não perder nenhuma palavra de Deus para sua vida, não perder nenhum direcionamento, tá? E deixe o seu amém, não tô falando isso para gerar muitos comentários, não. Tem gente que tem preguiça até de dizer um amém, igreja. Misericórdia, acorda, povo de Deus. Misericórdia, fala um amém, glória a Deus. Amém, pastora Camila, eu tomo posse, eu recebo. Toma posse, tenha autoridade, não tenha vergonha, não seja omisso. Toma posse da bênção do Senhor. Deus quer te abençoar. Deus quer te tirar do pecado. Deus quer te mostrar o caminho para quem está perdido. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar, abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, seu coração. Que o Senhor derrame autoridade sobre sua vida. Que você seja preparado para o Senhor derramar as bênçãos dele sobre você. É o que o Senhor tem para mim e para você hoje. Amém, igreja abençoada? Tome posse. Tome posse. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe.